Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos aqui para dar prosseguimento aos estudos das lições bíblicas deste quarto trimestre do ano de 2024. Nós estamos com uma lição nova a respeito das promessas de Deus. Todo esse trimestre vamos falar sobre promessas de Deus e hoje nossa lição vai falar a respeito das promessas de Deus para Israel. A lição de hoje é a lição de número 2, que será estudada presencialmente em nossas classes da Escola Bíblica Dominical no dia 13 de outubro de 2024. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a verdade prática declara o seguinte: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e em Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O segundo objetivo da nossa lição é elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação e, por fim, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Meus irmãos, sabemos através da palavra de Deus que o plano divino para tornar a descendência de Abraão uma grande nação tinha como propósito que Israel cumprisse o seu papel de nação sacerdotal, povo escolhido e separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus entre as demais nações. E as promessas divinas para Israel, elas começaram com Abraão, com a chamada de Abraão. Tudo começou há mais de 4.000 anos atrás, quando Deus aparece a Abraão ainda em Ur dos Caldeus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 2 a 3, Estevão disse assim: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Deus já chamou Abraão para iniciar todos os seus planos, quando ainda o nome dele era Abrão e quando ainda ele morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de Gênesis capítulo 12. Tópico 1 da nossa lição. A nossa lição de hoje, que fala sobre as promessas de Deus para Israel, nós vamos ver, meus irmãos, muitas promessas de Deus para Israel, e vamos ver que muitas dessas promessas são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão e confirmadas a Isaac, a Jacó, a Davi e também com o advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem alguns evangélicos que creem na chamada teologia da substituição, que prega que, como os judeus rejeitaram
a Cristo, então a igreja tomou o lugar de Israel e Deus não tem mais nenhum plano para com Israel. Nós não cremos assim, nós não cremos dessa forma, nós cremos que Deus tem planos tanto para a igreja quanto para Israel. Tem muitas promessas que Deus fez a Abraão, Isaque, a Jacó e a Davi no Antigo Testamento que não se cumpriram ainda, mas que vão se cumprir no povo de Israel. Como diz lá em Ezequiel capítulo 37, aquela grande profecia do vale de ossos secos, nós vemos ali a restauração de Israel. A nação de Israel foi restaurada materialmente, se firmou novamente na sua própria terra, mas ainda está faltando a restauração espiritual que ainda vai acontecer no tempo escatológico. Bom, o tópico 1 da nossa lição, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Lá em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, quando Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus e estava habitando em Harã, ali no norte de Israel, onde hoje é a Síria, Deus apareceu novamente a Abraão, agora ele estava em Harã, e disse assim a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa que Deus fez a Abraão aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, é justamente o assunto do tópico 1 da nossa lição. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão ainda não tinha filho, a sua esposa Sara era estéril, ele já estava com 75 anos de idade, mas Deus prometeu dar descendente a eles, né? Embora já tenha essa situação de velhice e Sara estéril, mas Deus já promete ali fazer um milagre e de dar descendência e fazer de Abraão uma grande nação. No tópico 1.2, Deus falou: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ao ver a história de Abraão no livro de Gênesis, podemos perceber o quanto Deus abençoou a Abraão, o quanto Deus engrandeceu a Abraão, né? O quanto Deus fez coisas maravilhosas na vida de Abraão. E com certeza ele foi uma bênção, né? Então Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, que seria o povo de Israel. O tópico 1.3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vemos aí uma promessa muito forte de Deus para Abraão e a sua descendência. É uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Ninguém pode amaldiçoar o povo a quem Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar a pessoa a quem Deus abençoou. Nós vemos ali que Balaão foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel, mas não teve jeito. Em Números capítulo 23, versículos 7 e 8, diz: então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. E Balaão respondeu, Números 23 e 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não o denunciou? Ainda em Números, no capítulo 24, no versículo 9, a Bíblia também torna a falar, né, que aqueles que abençoarem Abraão e a sua descendência serão abençoados, mas aqueles que amaldiçoarem Abraão e a sua descendência serão amaldiçoados por Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Em Números 24 e 9,
diz assim: Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você e malditos os que amaldiçoarem você. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo que nos assiste, que me assiste agora aqui neste vídeo, Israel é um povo, é uma nação que Deus levantou aqui na terra, tem suas falhas, tem os seus defeitos, como povo, como nação, tem rejeitado o Messias, mas Deus ainda tem promessa com este povo, promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque, a Jacó e a Davi, e essas promessas serão cumpridas. Não entre nesta onda progressista de antissemitismo, de crítica exagerada ao povo de Israel. Evidentemente, não podemos fechar os olhos para as falhas, os pecados e as coisas erradas que Israel faz, mas esse ódio sistemático, essa aversão sistemática aos judeus e aos israelitas, isso não dá certo, porque a Bíblia deixa muito claramente, desde lá em Gênesis 12, 1 a 3, que malditos são aqueles que amaldiçoarem Israel. Versículo 3: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito de Jesus. A primeira está lá em Gênesis 3 e 15, e essa bênção diz respeito ao advento de Jesus Cristo, a sua boa notícia oferecida a todas as nações. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e também o versículo 16, Paulo interpreta essa expressão lá de Gênesis 12, 3 da seguinte maneira. Olhe e observe o que Paulo falou. Gálatas 3 e 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo rapidinho e já já a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 da manhã, na Rádio Libertadora FM 96.3. Hoje estamos estudando a lição de número 2, que tem como título As Promessas de Deus para Israel. As promessas de Deus para Israel começaram lá com a chamada de Abraão, quando Deus chamou Abraão, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, depois reafirmou essa chamada ali quando ele estava em Harã. É o que nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. E estávamos no final do bloco anterior, falando essa expressão que Deus falou no versículo 3, Gênesis 12, 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa expressão, em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra, ela é interpretada pelo apóstolo Paulo como uma profecia já prevendo a pregação do evangelho para também os gentios, prevendo aí a salvação dos gentios. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 8 e também o versículo 16. Diz assim o texto bíblico: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então, Abraão seria uma bênção não somente para os seus descendentes biológicos, étnicos, vamos dizer assim, mas também para todas as famílias da terra, todos os povos da terra.
Então, essa expressão, Paulo interpreta que já foi um anúncio do evangelho da justificação pela fé. Gálatas 3,16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, Deus prometeu coisas gloriosas para Abraão e toda a sua descendência. Inclusive, o Novo Testamento interpreta, o apóstolo Paulo, discorrendo ali, principalmente em Romanos e Gálatas, mostra que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são filhos na fé, aqueles que são justificados pela fé em Cristo, não importando se seja judeu ou gentio. Qualquer pessoa da terra, seja judeu ou gentio, se crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é justificado pela fé e declarado filho de Deus e também filho na fé de Abraão. Tópico 2 da nossa lição, outras promessas a Israel. Tópico 2.1, a promessa de um filho a Abraão. Observe, meus irmãos, que Abraão não podia ter filhos. Na verdade, a sua esposa era estéril. Então, humanamente, era impossível Abraão e Sara ter filho, não porque Abraão era estéril, mas porque sua esposa Sara era estéril. Só que a promessa Deus deu a eles. O filho tinha que ser um filho, vamos dizer assim, legítimo do casamento de Abraão com Sara, a sua esposa, mostrando aí que Deus honra o casamento. Deus fez um milagre de abrir a madre da sua esposa Sara. Abraão achou que estava demorando, Sara também achou que estava demorando, e Sara teve aquela infeliz ideia de oferecer a sua serva Agar para se deitar com Abraão, e ali ele teve um filho, o filho primogênito de Abraão, a quem pôs o nome de Ismael, só que Ismael não era filho da promessa. Filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa viria depois. Só que estava a luz do entendimento de Sara e Abraão na cabeça deles, achava que estava demorando, mas Deus faz tudo no tempo certo. Inclusive, Abraão chegou até a achar que o meu servo Eliezer, o Damasceno, será o meu herdeiro, porque não tive filho ainda. Mas Deus reafirma, como diz o tópico 2.1, a promessa de Deus, de dar um filho a Abraão. Inclusive, Deus também, em Gênesis capítulo 15, versículo 14, 4 a 6, Deus reafirma a Abraão, e eis que a palavra do Senhor veio a Abraão dizendo: esse não será o seu herdeiro, ou seja, se referindo a Eliezer. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. Tópico 2.2. Vamos ler Gênesis 21, 12 a 13. Inclusive, essa promessa de Deus para Abraão, Deus fez essa aliança ali com Abraão, a aliança foi reafirmada ali formalmente em Gênesis 15. Em Gênesis 17, Deus torna a falar com Abraão, e tem uma palavra muito interessante de promessas que Deus faz a Abraão, inclusive da própria terra de Canaã. Gênesis capítulo 17, versículo 4 em diante. Deus diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Isso é Deus falando com Abraão. Gênesis 17, 4 em diante. Esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você.
estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua. Observe, irmãos, essa expressão. A aliança de Deus com Abraão é uma aliança perpétua, é incondicional, que não vai jamais ser desfeita e que Deus vai cumprir para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Versículo 8: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, a terra de Canaã. Deus disse: eu darei a você e a sua descendência toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Então, a terra de Canaã é a terra que Deus deu a Abraão e a sua descendência. Em Gênesis 25, 21 a 23, nós vemos mais uma vez também Deus reafirmando que em Isaque será a sua descendência e não através de Ismael. Gênesis 26, 3 a 4, a promessa renovada a Isaque. Então, em Gênesis capítulo 26, versículos 3 e 4, Deus disse a Isaque. Observe que Deus fez a promessa a Abraão, agora ele reafirma a Isaque, que é o filho legítimo de Abraão, de Sara com Abraão, filho do milagre, filho da promessa, filho da bênção. Então Deus diz a Isaque: habite nela, ou seja, na terra de Canaã, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então Deus reafirmou a promessa a Isaque e também depois Deus reafirma a promessa a Jacó ou Israel, que era filho de Isaque e naturalmente neto de Abraão. Gênesis capítulo 28, versículo 13 e 14, Deus disse a Jacó, que depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha essa expressão: em você e em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou isso para Abraão, para Isaque e Jacó, e também tem nessas promessas uma palavra muito forte, de promessa que Deus está dando àquela terra de Canaã a Jacó e a sua descendência. Às vezes alguns têm polêmicas aí, pessoas de quem é a terra de Canaã, de quem é a Palestina, é dos árabes, ela é dos judeus e etc. Mas a Bíblia é clara em mostrar que Deus deu àquela terra a Abraão e a sua descendência, mas é a descendência da bênção, que é Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel e teve ali os seus filhos, que são os patriarcas da nação de Israel. E essa promessa, ela continua, ela foi reafirmada também para Davi. Davi é também descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese e hoje, daqui a pouco, a gente volta para dar continuidade ao estudo da nossa lição de hoje a respeito das promessas de Deus para Israel. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 2 do quarto trimestre de 2024, lição que tem como título As Promessas de Deus para Israel.
O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no canal do YouTube AD Mossoró Oficial. Nós estamos hoje estudando as promessas de Deus para Israel e vimos que Deus iniciou essas promessas com Abraão. Então Deus fez promessas perpétuas, alianças perpétuas com Abraão, Isaque, Jacó. Então nós vemos ao longo da palavra de Deus, do livro de Gênesis, que a promessa vai sendo reafirmada. Foi feita inicialmente a Abraão, foi reafirmada em várias ocasiões essa promessa para Abraão, depois foi reafirmada para o filho de Abraão, Isaque, que é o filho da promessa, filho do milagre, né? E depois também foi reafirmada a Jacó, que é o herdeiro da bênção e não Esaú. Então, nós vemos aí que Deus fez alianças perpétuas, fez promessas perpétuas a este povo. No tópico 2.4 da nossa lição, promessa do reino do Messias. Davi foi o mais importante rei de Israel. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Observe, irmãos, estas palavras foram ditas por Deus a Davi. E está falando do reino de Davi que seria firmado para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Observe aí essa ideia de um reino eterno, de um reino que não terá fim, de um reino que jamais se acabará. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, Davi diz: não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Observe essa palavra, uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Deus estabeleceu com Davi uma aliança eterna, em tudo bem estabelecida, bem definida e segura. É o que diz 2 Samuel 23 e 5. Então, Deus reafirmou essa aliança, mostrando aí a Davi que o reino dele jamais teria fim. O Salmo 89 fala muito dessa aliança davídica. Todo o Salmo 89 fala muito sobre isso e diz o texto, não vou ler aqui o Salmo 89 todo, porque é muito grande, mas o Salmo 89, versículos 3 e 4 diz assim: tu disseste, fiz uma aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. São promessas de Deus, que da descendência de Davi, teria aí um rei que reinaria eternamente. Versículos 34 a 36. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Observe quanto é forte essa promessa de Deus para Davi e a sua descendência. O trono de Davi jamais terá fim, a descendência de Davi, a dinastia de Davi jamais teria fim. E quando a gente vê no Novo Testamento, a gente sabe que depois Davi morre, Salomão reina em seu lugar. Salomão começou bem, mas infelizmente terminou mal. Depois vem os descendentes de Salomão, mas Deus nunca deixou que o trono de Davi ali em Jerusalém faltasse descendente para reinar ali. E Deus prometeu que ia haver um renovo de Davi,
um descendente de Davi, o Messias, o ungido, que reinaria para sempre no trono de Davi. Lucas, capítulo 1, versículo 32 a 33, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Está se referindo aqui a Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, segundo a carne, era descendente de José e Maria, que ambos eram descendentes de Davi. Inclusive, Mateus começa o seu evangelho, já no capítulo 1, versículo 1 em diante, mostrando ali a genealogia de Jesus, para provar que Jesus era descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, descendente de Davi, mostrando que Jesus era um judeu legítimo e também um herdeiro legítimo do trono de Davi. Então diz o texto, Lucas 1, 32 a 33, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Observe que o reino de Salomão teve fim, o reino de Roboão teve fim e de tantos outros reis descendentes de Davi que reinaram em Jerusalém, o reino deles todos tiveram fim. Mas o do Messias, o filho de Davi, inclusive essa expressão filho de Davi, que a gente vê atribuída a Jesus no Novo Testamento, é um título messiânico, é um título do Messias. Quando o cego de Jericó falou para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi, estava reconhecendo que Jesus era o Messias, o ungido, rei prometido de Deus para reinar em toda a terra. Então Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Então diz, ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus, inclusive, nasceu na cidade de Davi, em Belém. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, nós observamos aí o cumprimento da promessa. Tópico 3, a promessa de salvação para Israel. Meus irmãos, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo discorre a respeito do passado, do presente e do futuro de Israel. Nós observamos que em João 1:11, a Bíblia diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Evidentemente que nós vemos nas páginas do Novo Testamento que Israel rejeitou o Messias. Romanos 9, 30 a 32, diz, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos, capítulo 10, versículos 1 a 3 e também o versículo 21 diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, ou seja, dos judeus, é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles que têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé. É Deus que justifica o homem mediante a graça. Mas os judeus insistiram em querer ser justificados através das obras, da lei. E assim não dá certo, Deus não aceita. Versículo 21, Romanos 10 e 21 diz, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Infelizmente, rejeitou a Cristo e caiu espiritualmente. Romanos capítulo 11,
versículos 11 a 12, diz: Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Então, observe que, apesar de Paulo falar aí de uma queda de Israel, de uma desobediência de Israel, mas ele aponta também para o futuro, mostrando que Israel vai ser restaurado, vai se cumprir plenamente a profecia de Ezequiel 37. A profecia de Ezequiel 37 já se cumpriu em parte, com a formação do Estado moderno de Israel e com o desenvolvimento da nação de Israel, mas ainda tem que haver a restauração espiritual que ainda não houve. Paulo, ao discorrer sobre a queda de Israel, a rejeição de Israel, ele demonstra muita tristeza. Em Romanos 9, versículo 1 a 3, ele diz: Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Este era o sentimento de tristeza de Paulo, porque Israel tinha rejeitado a Cristo, tinha rejeitado ao Messias. Mas, irmãos, a Bíblia tem promessas para Israel, promessa de salvação coletiva. É claro que hoje em dia, não somente hoje em dia, mas desde a época de Cristo para cá, qualquer judeu, qualquer israelita que se converter a Cristo, ele é salvo, ele faz parte da igreja. Qualquer judeu que se converter a Cristo, automaticamente é salvo e faz parte da igreja. Mas Deus tem uma promessa de restauração coletiva e nacional do povo de Israel. Romanos 9 e 27, a Bíblia diz assim: Mas Isaías chama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 11 e 12. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles, quanto mais a plenitude dos judeus. Então, os judeus vão ser restaurados e vão ser bênçãos para todo o mundo, para todas as nações. Versículos 25 a 26. Romanos capítulo 11, versículo 25 a 26. Diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Nós cremos, meus irmãos, na escatologia assembleiana de Deus, que isso vai acontecer no final da grande tribulação. Israel vai reconhecer Jesus como Messias e vai aceitá-lo como único e suficiente Salvador, mas somente aquele remanescente que sobreviver às perseguições da grande tribulação. Meus irmãos, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.